Seja bem-vindo, caro internauta, ao projeto A Face da Arte Angolana, que é uma iniciativa da Fundação Arte e Cultura. E hoje, como o projeto é extensivo ao livro, cá estamos para mais uma edição e tenho comigo um jovem que vem do Rangel, que tem sido um celeiro da cultura angolana, que desde terra e idade decidiu, já sabia o que queria. Falo concretamente de Júlio Pinto, ou seja, o nosso famoso desenhista que tem dado carta já há algum tempo no mercado nacional. Júlio, seja bem-vindo. Obrigado. E que apresentação! Eu pensei que fosse mais curto a falar de mim. Então, obrigado pelo convite. Eu acho que é um grande projeto e sinto-me lisonjeado por ser convidado para este projeto. Desde muito cedo sempre soube que queria ser artista, por iniciativa de um primo, Nelson Pinto, e posteriormente do seu irmão Amado Pinto Ferreira, que foram pessoas, digamos, as principais pessoas que o incentivaram para essa caminhada. Sente-se feliz hoje, depois de ver alguns tropeços, alguns passos que foram necessários para que se formasse nesse artista aqui hoje? Vou só corrigir o nome do meu irmão, Amadeu Pinto Ferreira. E sim, como todo o resto está certo, com relação a que eles foram as minhas primeiras fontes de inspiração ou motivação para abraçar a carreira artística. Sinto-me feliz, sim, porque eu acho que a arte acabou sendo como a minha maior escola e tem sido a minha maior escola, porque a educação que a arte nos dá para quem de facto é um artista, porque eu costumo definir que o artista não é o que tem maior qualidade técnica, mas é a pessoa que se permite aprender com os outros, com a vivência. E fruto do tempo que vive, quanto mais tempo vive, mais experiências tem e melhor vai poder dar resultados daquilo que é a sua produção artística. Sou jovem, mas há também aqueles casos inversos, que há pessoas que têm uma capacidade maior de observação e de transmissão daquilo que observa. E eu acho que eu estou nesse meio de conseguir transmitir bem aquilo que fui observando durante os tempos. Eu estaria a ser injusto se dentro das pessoas que me inspiraram, que me inspiram, não citasse o nome dos irmãos Olímpio e Lindomar de Souza, porque depois de sair do meu berço, da minha família, as pessoas que eu praticamente saindo de casa, da família, as pessoas que eu encontrei na rua, foram eles que pegaram, pagaram Júlio Pinto e continuaram no processo de lapidação. Até hoje eles fazem isso, até hoje temos esses exercícios muito fortes lá no Estúdio Lindomar, que é a minha casa, o meu berço das artes. A sua formação em Ciências da Educação, que fez isso em Portugal, acrescenta algum valor para as suas obras? Foi como eu disse, eu acho que toda a vivência que temos, acaba sempre, pelo menos para mim, toda a vivência acaba se refletindo naquilo que produzo. Uma das características muito grandes da minha produção é aquilo que leio. Eu não gosto muito de escrever. A banda desenhada é a forma de literatura de expressão gráfica, mas eu gosto de dar mérito a quem o faz bem. No caso, eu gosto da adaptação. E muitas coisas que produzo é porque leio, porque li alguma coisa que me interessou e depois eu tento transmitir aquilo na minha banda desenhada. Quando faço banda desenhada, por exemplo, o cartoon já tem muito a ver com aquilo que vejo, com as situações que vivo e tento sempre transformar para o cartoon, satirizando várias situações. Falou da minha formação. Eu não fiz formação em ciências da comunicação. Educação. Da educação, mas o Instituto Superior de Ciências da Educação tem vários cursos e o que eu fiz foi de especialização em artes visuais. Mas também acrescentou, muito, logicamente. Muito. A visão como vê, a visão como trabalha hoje com desenho, com animação e não só, creio que trouxe sempre algum input. Sim. Eu, por exemplo, podia te falar como falou de Portugal, podia te falar das minhas viagens aqui por Angola, como quando fui para o Kwanza Norte, quando fui para o Lumango. Essas províncias, e cada província tem aspectos sociológicos, culturais, que acabam sempre fazendo e trazendo, e acabam sempre sendo um motivo de reflexão do meu trabalho. Foi importante ter ido fazer essa formação, mas eu acho que não foi desculpa, sem nenhum desprimor à formação, e até porque primeiro é que foi mesmo importante, mas eu digo que
Eu tive uma grande escola, que foi o Estúdio Mar, que me preparou bem. Como homem. Como homem, Como e vai me artista. preparando bem como artista, que fez com que quando eu fosse para Portugal eu consegui, modéstia à parte, ter uma conversa direta sobre arte, mas fruto do que eu já tinha como base aqui. Então eu acho que a preparação não é muito esperar o que a academia pode dar, mas é o que você também pode dar para a academia. Então é uma troca, e foi uma troca muito interessante. E essa mensagem fica aí também para os nossos internautas que não espera exatamente do diploma da universidade para ser um bom profissional. Pesquise, seja focado naquilo que se pretende. O senhor Agostinho Bento e a senhora Catarina Pinto, quem são essas figuras? Meu pai e minha mãe. Eu vou dizer minha mãe e meu pai. Eu não tive muito contato, ou quase nenhum, com o meu pai. Pelo que os meus irmãos me falam, era uma pessoa, que a minha mãe me conta, o meu pai era uma pessoa muito íntegra. E acho que isso acabou se refletindo nos meus irmãos, porque eu não sou. Brincadeira. Mas acabou se refletindo um pouco em todos nós, e porque nós procuramos isso quanto ao meu pai. A minha mãe foi aquela senhora que sempre acreditou em mim, porque eu, desde cedo, como disse, decidi que ia ser artista, que ia fazer banda desenhada ou trabalhar com arte. E então a minha mãe, ela trazia-me folhas, naquele tempo o papel era escasso, não é como hoje. A minha mãe trazia-me o papel A4 ou A3 com o timbre do lugar da empresa em que ela trabalha, de uma empresa aqui estatal. E trazia-me os excedentes, né? Sobrou, e ela trazia-me para praticar. Então a minha mãe tem uma importância muito grande nisso, porque foi ela quem me trazia as folhas para eu desenhar e tal. No caso, o material. O material, porque muitas vezes acabava sendo que o caderno da escola, eu queria rabiscar, e ela me trazia resmas de papel, mas timbradas, então fazia os meus exercícios naquilo. Isso como dentro da influência que a minha mãe tem para o meu crescimento artístico, foi crucial mesmo, foi muito bom esse incentivo que a minha mãe me deu. Nunca tive oposição dentro da minha família de que tu não deves fazer arte, porque não, como muitos sofrem. Sempre tive muito apoio mesmo. A minha família sempre acreditou muito naquilo que eu lhes dizia que queria fazer, que eu sempre me deram essa liberdade. E com essa liberdade... Em resumo, os pais não impuseram um sonho em si. A minha mãe e os meus irmãos sempre me deixaram muito à vontade. Isso foi se refletindo para o resto da minha família, os tios e toda a gente que vinha lá para casa. Ele tem que estudar, ele está a fazer o que ele quer, não sei. Sempre com essa liberdade. Mas como eu disse, nós, enquanto pessoas, temos um papel muito importante para fazer com que as pessoas acreditem naquilo nos nossos sonhos. Porque não basta que os nossos pais nos influenciem em uma determinada coisa, porque muitos não sabem se impor. Mas o se impor é você, com respeito, mostrar que aquilo que tu fazes tem um caminho e que tu podes te virar com aquilo que tu escolhes. Então, a minha mãe, as nossas mães, a maior parte das vezes, são as melhores mães do mundo. E eu não fujo à regra, né? Chegou uma fase da sua vida em que, ao contrário de muitos, obviamente não criticaram daquilo que pretendia seguir, e chegou até a oferir o melhor salário em casa e ajudar em casa. Como aconteceu isso? Sim. Primeiro que eu comecei a ganhar pelas artes sem querer. Comecei no bairro, fazendo os trabalhos dos colegas e dos vizinhos. Olha, faz-me desenho, pediram e era algum dinheirinho. Quando fui trabalhar como profissional, em 2005, comecei a ter um salário base. Estava bom, muito bom, também não esperava, sempre a fazer com amor e paixão. E comecei a levar as coisas mais a sério, porque já estava no mercado profissional. E, no entanto, cheguei a um ponto, comecei a oferir o maior salário da minha família. Eu disse, what? E o caçula? E o caçula, sendo o caçula. E eu sempre, como não tinha grandes responsabilidades a nível familiar, era mesmo um dinheiro que era basicamente para apoiar a tudo que eu pudesse apoiar e a todos que eu pudesse apoiar na altura. Eu acho que não faz sentido dinheiro, estás a ver? É uma coisa assim muito... é importante, mas não é... Em 2018, dá-se então, sais do anonimato, entre aspas, e lança esse belíssimo trabalho, que é Eles Ainda Cantam. Em 2018, no caso, essa foi a segunda obra. A primeira tinha como título O Orso, que era uma adaptação do texto do escritor senegalês Birago Diop. E
E uma outra, no caso a primeira tinha, que era o Osso, tinham três histórias no mesmo livro, que era o Osso, uma adaptação do Birago Job, e também a história de A Tempestade, que era um texto de uma parceria com a Rita Vilela, uma escritora portuguesa, e fizemos uma parceria lá onde ela escrevia e eu adaptei o texto. E em 2018 saiu Eles Ainda Cantam. Eu sou, para dizer também, faço parte da produção do Festival Internacional de Banda Desenhada Luanda Cartoon. E uma das maiores lutas que nós vamos tendo é que muitos artistas desenham para o festival. E nós gostávamos de massificar isso, que fizessem produção de banda desenhada a tempo inteiro. Mas existem muitos problemas com isso. Porque a produção da banda desenhada é muito cara, é muito dispendiosa a nível financeiro, porque a produção de livros, né, para não falar propriamente da banda desenhada. E, no entanto, não se consegue lançar como se quer. E falando propriamente deste livro como pergunta... Eles ainda cantam? Eles ainda cantam. É um fanzine em banda desenhada que comportam 3 histórias e alguns cartoons fruto das minhas observações. A história que dá título ao livro é a adaptação de um livro de Gabriel Chalita, escritor brasileiro, que conta a história de um filho órfão que é vítima de violência doméstica, e ele tem muita vontade de ajudar a mãe, que ele faz de tudo para poder ajudar a mãe, e pronto, vai se desenrolando. Agora nem eu próprio me lembro. E também tem uma história interessante que eu gostei imenso e que vem no texto Crueldades, que fala sobre... E ficou o silêncio de um óbito sem gritos que as mulheres ainda choram. Sim, é como eu disse, o livro tem como título Eles Ainda Cantam, mas tem 3 histórias no livro. E esta Crueldade, no caso, é do escritor, do poeta Agostinho Neto. O que é que pretendia passar, na verdade, exclusivamente com essa frase? E assim, como eu disse, eu não escrevo, eu gosto de adaptar o que leio. E é exatamente, e se calhar o mesmo sentimento que te vês com esta frase foi o mesmo que me levou a fazer essa história toda quando li as poesias de Neto. Eu estava a ler durante o período as poesias de Neto e selecionei 3 histórias, que é a Crueldade e Civilização Ocidental, que também está no mesmo livro. Porque o Neto, acredito, né, que conta um período de pós-colonização, onde havia alguma opressão. Na minha interpretação, depois, e o que conta a banda desenhada, a história que depois de uma das expensões da PID, num bairro da periferia, eles normalmente tinham alguma hostilidade e as pessoas, depois deles irem embora, ficavam com aquele sentimento de revolta e tristeza. E pronto, eu estou a tentar adaptar o pensamento dos escritores. Em 30 segundos, gostaria que passasse uma mensagem para os nossos internautas que nos cheguem. 30 segundos, passar uma mensagem. Eu podia dizer que nós estamos num momento difícil para o mundo e que cada continente, cada país, cada província, bairro e a divisão que se compete devia explorar ao máximo. Estamos num momento de tristeza, sim, mas que também poderá ser um momento que vai marcar a história do mundo para as próximas gerações. A minha mensagem é que se produza muito, que nós aproveitamos enquanto artistas, tirar ao máximo dessa situação para que nós possamos contar a história para as gerações vindouras e não vamos aproveitar só o lado negativo. Vamos fazer com que a história tenha 2 lados, o mau e o bom, yin e yang. Obrigado, Júlio Pinto. O tempo corre rápido e aqui terminou então a nossa conversa. Esperamos que pudesse estar aberto para os próximos convites. Sim, eu agradeço o convite da Fundação e agradeço muito o momento de conversa contigo, Olívio. Obrigado. Assim, caríssimo internauta, obrigado pela audiência. Ficamos aqui com a nossa edição de hoje e com a promessa de voltar à próxima semana.